Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à parte 2 da Jornada na Aquarela. Eu sou o Befremo e sou eu que estou te acompanhando nesse evento que tem um objetivo: te colocar num caminho simples e prazeroso para você pintar suas aquarelas como uma artista de verdade. E ó, nessa aula 2 aqui a gente vai botar para quebrar, hein? Porque nesta aula aqui você vai ter acesso aos segredos artísticos para pintar belas aquarelas de uma maneira mais simples, para você colocar sua energia nos pontos corretos que vão fazer a diferença ali quando você estiver pintando a sua própria aquarela. Você pode usar o que você vai aprender nessa aula aqui para pintar flor, para pintar cachorro, pintar gente, pintar paisagem, pintar abstrato. Pintar é pintar. Porque o que eu vou te apresentar hoje aqui são segredos artísticos para a gente lidar com os olhos de quem vê uma aquarela sua. Então a gente vai aprender ali como se fôssemos mágicos, né? Como a gente pinta uma aquarela ali para chegar num resultado agradável aos olhos de quem vê e você conseguir colocar a sua intenção nas suas pinturas em aquarela. São segredos que eu fui incorporando no meu trabalho de aquarela ao longo de 10 anos, estudando com vários mestres ali, e eles viraram o jogo na minha pintura. Porque eu comecei a conseguir pensar uma coisa e transferir para uma pintura em aquarela como um artista de verdade. Além disso, eu comecei a ter mais prazer no meu processo de pintura, porque eu tinha mais segurança. O mais bacana disso tudo aqui, que para mim é o mais importante, né? Afinal, nessa jornada na aquarela, você é a heroína dessa jornada. Eu só estou aqui como mestre te guiando. Então, o que é mais importante para mim? Quando eu comecei a compartilhar esse conhecimento com outras pessoas ali, eu vi que deu muito resultado, mas muito mesmo. Então, antes de começar o conteúdo dessa aula aqui, eu vou te colocar alguns depoimentos para você entender que o que você vai encontrar nessa aula aqui é muito valioso. Você tem uma didática, uma maneira de ensinar que é simples, mas que não são dicas, são ensinamentos. Dica é outra coisa. Dica a gente pega na internet, por aí, em outras aulas, pega naquelas que o cara pinta lá, a gente não sabe como é que apareceu aquele branco, como é que apareceu aquela outra cor. Então, você não dá dicas, você tem ensinamentos, né? Isso é muito bom. A aula de hoje, então, foi muito esclarecedora, porque você me ajudou a ver, talvez o que eu tenha visto, mas não consegui entender que eu tinha que fazer aquilo. Talvez eu tenha sentido que faltava alguma coisa, mas não sabia onde e nem no que mexer. Mas é sério, o quanto facilitou para mim, eu me sinto mais competente para realizar. Você foca em pontos-chave que são importantes para que a gente se sinta competente. O interessante é que quando você entende, o tutorial ele deixa de ser necessário. Aí você olha o projeto final, você olha o que foi o que aconteceu com o cartão que eu fiz aqui. Eu olhei o cartão, gostei da ideia, falei, não, bacana, vou fazer um negócio nessa ideia. E aí, eu mesmo fiz aqui a minha ideia, fiz os riscos iniciais, e eu fiz o meu cartão, que aí eu não precisei ficar seguindo o tutorial. Mas eu tô, assim, encantada com o que eu acabei de fazer. E aí eu me peguei entendendo o que eu estava fazendo. Isso para mim foi um espetáculo, assim, eu tô toda me achando hoje. Hoje eu tô me achando artista. Eu trouxe esses depoimentos aqui porque eles têm conteúdos ali que eu acredito muito. Como eu disse na parte 1 da Jornada na Aquarela, você precisa pensar, olhar e pincelar para você evoluir na aquarela. E como disse Ana Valente, ela olhou para o trabalho, viu que faltava alguma coisa, mas não sabia o que era. E quando você aprende a pensar e educa esse olhar, você começa a ter independência para olhar o próprio trabalho e ver pontos a melhorar. É assim que o artista de aquarela evolui, não é só dominando técnica. O segundo ponto que eu acho super importante, como disse a Luziane no depoimento dela, é você se sentir competente para pintar sua própria aquarela. Não ficar só copiando tutorial, e aí vem o depoimento da Shirley. Querida Shirley, que teve aquela evolução dos retratos, se você não viu, veja na aula 1. A Shirley falou, quando você entende o processo, você não precisa de tutorial. Você vai ter a sua ideia e vai conseguir pintar a sua ideia em aquarela. E ela termina falando, hoje eu estou me sentindo artista,
Porque o objetivo desse workshop aqui é você entrar no caminho para pintar aquarelas como uma artista. Não é só pintar aquarelas, é pintar como uma artista. Mesmo que seja o seu hobby, você pensar como uma artista vai te dar muito mais prazer nessa jornada na aquarela. Então a aula de hoje, o foco é esse planejamento da pintura, esses segredos artísticos para você se sentir mais competente, conseguir entender o seu processo de aquarela e conseguir ter a sua ideia e passar para o papel. E esse conhecimento aqui que é simples e básico, é a base da pintura que você vai aprender hoje, alguns pontos super bacanas, foram responsáveis por evoluções como essas aqui que eu vou te mostrar agora. Esses primeiros trabalhos aqui são da Fátima Leal, uma grande artista aí. Fátima, um beijo em você, saudade! E olha esse antes e depois. Um retrato antes e um retrato depois. Como a mesma artista teve essa evolução aí, só de aplicar alguns pontos que você vai aprender na aula de hoje. Então dá uma olhada aqui, no fim da aula a gente vai revisitar esses exemplos aqui para você entender, mas você mesmo vai descobrir os segredos por trás dessas pinturas. Esse segundo trabalho aqui da Núbia, Núbia, um beijo para você também. Olha o antes e depois, esse trabalho da Núbia aí, para mim um grande trabalho, lindo trabalho, essa onça aí, mas dá uma olhada no antes e depois. Como é que uma artista consegue pintar uma coisa e outra? Lógico que tem esforço do artista, mas você vai perceber também que tem muitos conhecimentos nessa pintura da onça. E aqui eu vou trazer a Anne. Olha o retrato da Anne antes e olha o retrato depois, os retratos depois ali, como a mesma artista conseguiu essa evolução. A gente vai falar de luz e sombra hoje, de cores, e você vai perceber que essa evolução aí não é por acaso. Então agora que a gente trouxe esses exemplos, só para você entender como o conteúdo de hoje é valioso e grandioso, vamos começar o conteúdo da aula. Um recado importante é que na aula 1 eu pedi para você pegar uma referência, ou também pode pegar uma aquarela que você já pintou e depois do conteúdo dessa aula você vai usar essa referência para aplicar os conhecimentos que você adquiriu. Então se você não viu a aula 1, é o momento de fazer uma pausa aqui e voltar para a aula 1, porque senão você vai ficar perdida nesse conteúdo e também vai ficar perdida no conteúdo da parte 3 da jornada na aquarela. Então pausa esse vídeo, eu vou te esperar aqui, veja a aula 1, tem um botão aqui embaixo para você ver a aula 1, depois você vem aqui assistir esse conteúdo, tá bom? Senão você vai ficar perdido e não vai aproveitar a jornada na aquarela como deveria. Recado dado, então vamos lá aos segredos artísticos para você pintar belas aquarelas de uma maneira mais simples. Primeiro ponto que eu vou te trazer aqui, super importante, você já ouviu aquela frase que fala assim: pequenas dobradiças movem grandes portas. Então esse primeiro ponto aqui que eu vou te trazer, esse segredo, ele vai ser responsável por 80% da estrutura da sua pintura em aquarela. É um segredo artístico que quando eu comecei a aplicar, mudou completamente a qualidade da minha pintura em aquarela. Que segredo é esse? É a relação entre claro e escuro. Ou melhor, artisticamente falando, a relação entre luz e sombra. Porque é isso que vai segurar toda a sua loucura a hora que você estiver pintando aquarela, suas pinceladas soltas, as pinceladas vida louca ali. Se você aplicar uma estrutura de claro e escuro de uma maneira coerente, qualquer pessoa que vê sua obra vai achar ela interessante. Então a partir de agora, eu vou trazer uma lousa aqui e a gente vai começar a ter essa aula com slides para ficar bem bonitona e mais explicativa. Estamos aqui com o nosso slide bonitão, adoro tecnologia. Mas brincadeiras à parte, eu vou te apresentar agora a sua melhor amiga na sua jornada na aquarela de hoje em diante, que é a esfera. Essa esfera que você está vendo aqui nessa aula, na sua tela aí. Essa esfera ela é muito importante, porque ela tem todos os elementos de luz que a gente encontra na natureza. E ela vai guiar suas decisões durante a sua pintura em aquarela. Essa esfera aqui, ela vai estruturar toda a sequência de claros e escuros que você vai pintar quando estiver pintando qualquer tema. Flores, animais, pessoas, paisagens. Então agora eu vou te apresentar como você utiliza essa esfera. Vamos imaginar aqui, ó, que tem a nossa fonte de luz, que é o nosso Sol, aqui, desse lado. Esse Sol emite os raios aqui nessa direção
e ele vai iluminar essa esfera aqui. Esse ponto mais claro que você está vendo aqui, a gente chama de brilho. E o que é o brilho? É a luz mais intensa que você vai ter na sua pintura em aquarela. E aqui, ó, o que significa esse brilho? Ele é o ponto mais próximo entre a fonte de luz, que no nosso caso é o Sol aqui, e o objeto. Então, onde o Sol atinge essa esfera com mais intensidade, eu vou ter esse pontinho muito claro aqui nessa esfera. E por que ele é importante? Porque sempre que você começar a pintar sua aquarela, você já tem que anotar ou reservar esses pontos de brilho. Porque na aquarela a gente não tem tinta branca. Então, o primeiro ponto aqui, não compre tinta branca em aquarela. Esse brilho vai ser a luminosidade do papel. Então, na aquarela, quando a gente quer um ponto muito claro, a gente nem pinta. Então, sempre que você começar, você já tem que reservar esse brilho. Eu costumo dizer para os meus alunos, né, que na aquarela e na vida você nunca pode perder o seu brilho. Você tem que fazer tudo para salvar esse brilho. E desde o começo na aquarela, você já tem que saber onde vão esses pontos mais claros. Porque muitas vezes você não vai nem pintar esses pontos, porque você vai querer mostrar o branco do papel. Então o brilho é o primeiro elemento de luz que você tem que ter na cabeça quando começar a pintar sua aquarela. Já reserva esses pontos que você não vai pintar, você vai salvar o brilho, vai fazer de tudo para salvar esse brilho durante o seu processo de pintura. E se a gente tem o brilho, né, que é esse ponto de luz mais intenso, vamos trazer aqui a guardiã do brilho, aquela coisa que protege esse brilho. É nossa área de luz, que fica aqui, geralmente, em volta do brilho. Ela é uma guardiã desse brilho. Então a luz ela não é tão clara quanto o brilho, mas ela é muito clara e limpa. Então ela está sempre ali em volta do brilho, né? Cercando o brilho, mas nessa luz você vai utilizar bastante água. Porque se você usar o pigmento de aquarela muito concentrado nessa luz, ela vai ficar carregada e pesada. Então o primeiro ponto aqui, essa esfera também vai te ajudar a controlar a quantidade de água na sua aquarela. Então as áreas claras da sua aquarela, você vai trabalhar com mais água. Água e luz na aquarela são sinônimos. Então o que você faz quando põe bastante água? Você está diluindo o pigmento, você está trazendo menos pigmento e mais água. Como é água transparente, esse pigmento vai bater no papel e vai ter muitas áreas transparentes. E aí, essa cor que você jogou, ela vai ficar mais clara. Então você vai pintar essas luzes com bastante água. Só que como o nosso olho enxerga por contraste, eu tenho a luz aqui, mas para eu enxergar essa luz, eu preciso também ter uma área escura. O que é essa área escura? Então se o Sol está iluminando essa esfera daqui, a luz bate aqui nessa parte, mas tem essa parte aqui que não recebe luz. Essa é a nossa parte de sombra. Já na sombra, você deve usar menos água quando estiver pintando a sua aquarela. Por quê? Você vai querer o pigmento mais concentrado e você vai querer que a tinta cubra a luminosidade do papel. Então, nessa parte escura aqui, onde a luz não bate, você vai trabalhar com menos água e com pigmentos mais escuros. Então, a gente vai fazendo esse caminho na aquarela do brilho até a escuridão, da luz para a escuridão. Então eu tenho aqui a minha área de sombra, eu já vou falar um pouquinho mais da sombra, mas eu vou trazer um outro elemento aqui, que é a ligação entre a sombra e a parte de luz iluminada aqui, que é essa transição que a gente chama de meio tom. Eu chamo aqui de meia luz, porque essa transição entre sombra e luz, ela também é iluminada. Então esse meio tom aqui, ele faz parte dessa parte iluminada. Uma coisa importante, eu vou apagando aqui os rabiscos, né? Vai virando uma obra de arte abstrata aqui. Mas eu tenho o brilho e a luz. E aqui eu tenho a minha parte de sombra, onde a luz não bate. E aqui eu tenho o meio tom ou meia luz, que é essa transição entre a parte escura e a parte clara. Importante sempre é que essa transição dentro do objeto aqui,
entre a parte escura e clara, ela é sempre esfumada. Então aqui nessa área, você vai trabalhar uma transição suave na sua aquarela. Então você vai pegar o seu pincel e vai esfumar essa transição entre luz e sombra. Combinado? Então a gente tem o brilho, a luz, o meio tom, que é a transição entre a luz e a sombra. Então até agora a gente está com 4 elementos aqui dentro da nossa pintura que vão guiando aí a sua estrutura de pensamento quando você estiver planejando a sua aquarela. E aí eu vou trazer um elemento dentro da sombra. Muita gente esquece isso aqui, isso é importante para você, tá bom? A sombra é um elemento da luz. Então, ela não pode ser carregada e pesada. A sombra ela é transparente. Então, aqui dentro da sombra, você também vai ter uma área mais clara, que são os reflexos. Então, imagina que essa luz do sol, ela bate aqui nessa superfície e ela ilumina essa sombra. Ela não vai ser tão clara quanto a luz, essa parte luminosa aqui, mas a sua sombra, é sempre importante você pintar ela com um pincel mais largo, não deixar essa sombra muito carregada. Então a sombra é escura, sim, mas eu vou ter nuances de claro e escuro dentro dessa sombra. Então você vai perceber aqui na esfera que toda essa parte ela é mais escura, mas aqui dentro tem uma parte iluminada dentro dessa sombra. Então cuidado só para não pintar suas sombras na aquarela chapadas, porque ela vai ficar artificial. Então sempre traga essa transparência. Você vai conseguir essa transparência pintando com menos água, mas com um pincel mais largo. Então você vai trabalhar essas sombras com um pincel mais largo, nunca com um pincel pequenininho, porque senão você vai cobrir a superfície do papel e vai perder essa transparência dentro da sombra. Então agora a gente tem aqui mais um elemento, né? Ó, o brilho, a luz, a meia luz ou meio tom, que é a transição entre luz e sombra. A gente tem a sombra e a gente tem o reflexo. Então a gente tem 5 elementos e a gente vai ter mais um agora, que é essa sombra aqui projetada ou sombra de bloqueio. Por que eu chamo ela de sombra de bloqueio? Porque fica mais fácil de você entender. Então, ó, a luz bate aqui nessa esfera, essa esfera ela é opaca, né? Ela não deixa a luz passar, então ela vai bloquear a luz aqui, ó. E a gente vai ter essa sombra de bloqueio, que é uma sombra projetada. Então a luz não atravessa o objeto, e aí o objeto bloqueia a luz e traz essa sombra aqui. Importantíssimo, essa sombra de bloqueio ela sempre é mais recortada. Ela vai trazer a silhueta do objeto. Então, se o meio tom é esfumado, que é essa transição entre a sombra e a luz do objeto, aqui você esfuma, essa sombra aqui recortada, essa sombra de bloqueio, ela vai ser recortada sempre. Então, ela vai trazer a silhueta do objeto. Importante também você lembrar que essa sombra ela é transparente. Então cuidado para não ver uma coisa escura na sua aquarela, uma sombra ali, e pintar essa sombra muito escura, muito chapada, porque você vai perder esse elemento da luz, que é a sombra e a sombra de bloqueio projetada aqui. Então essa sombra de bloqueio, onde o objeto encosta no outro, ela é escura, e aqui ela vem dando uma amenizada, tá bom? E lembra sempre que ela é recortada. Por que isso aqui é importante? Porque sempre que você pegar uma referência em aquarela, você vai buscar esses elementos. Aí você vai lembrar que o brilho você nem vai pintar, a luz tem bastante água, que o meio tom ou meia luz ele é uma transição entre luz e sombra, ele vai ser uma área esfumada na sua aquarela. Você vai lembrar dessas áreas escuras aqui na sua aquarela, que é a sombra. Mas você vai lembrar que a sombra ela tem luminosidade dentro dela. Então cuidado para não chapar essa sombra. E você vai ter essa sombra de bloqueio aqui, que o sol está aqui, ele bate aqui, mas o objeto é opaco, então ele vai projetar uma sombra aqui. Aí você vai lembrar sempre que ela começa escura e vai dando uma amenizada. São os elementos de luz que você vai trazer para suas pinturas em aquarela. Você não precisa trazer todos, mas você precisa ter em mente esses elementos
para você não pintar os claros escuros de uma maneira aleatória, né? Ficar batendo o olho na referência e pintando aquarela. Bate o olho na referência e pinta aquarela. Você vai planejar essa estrutura dessa maneira que eu vou te mostrar aqui agora. Então estão aqui os elementos, deixa eu sair daqui da frente, mas estamos aqui, ó, o brilho, a luz, meio tom ou meia luz, a sombra própria do objeto, o reflexo e a sombra de bloqueio ou sombra projetada. E aí você vai seguir essa sequência quando você estiver pintando a sua aquarela. A gente vai ter o brilho aqui, que é o branco do papel. Então o brilho você nem vai pintar. Depois você vai pintar a luz. Você vai usar bastante água, porque água e luz na aquarela são sinônimos. Você vai ter o meio tom aqui, que é a transição entre luz e sombra. Mas uma dica para você pintar o meio tom, você pode já pintar a sombra e o meio tom, porque aqui você vai esfumar. Então esse meio tom você pode trabalhar junto com a sombra, tá bom? Mas se você estiver insegura, vem escurecendo aos poucos, porque na aquarela não dá para clarear. Então você pode seguir essa sequência de pintar o meio tom, eu já vou te mostrar como já com exemplo prático. Aí você vai ter a sombra, dentro da sombra você vai ter o reflexo, e aí por último na sua aquarela você pode trazer as sombras projetadas, que é para trazer o acabamento, né? Essa sombra projetada, ela traz o peso do objeto. Se você não colocar esse objeto, lembra que eu falei na aula 1 que a pessoa criticou o meu trabalho ali? É porque ele estava sem sombra projetada, e aí parecia que as pessoas estavam voando. Eu gosto do quadro daquele jeito, mas só para você entender que quando você esquecer dessa sombra de bloqueio ou sombra projetada, os seus elementos eles vão ficar voando, né? Então a gente sempre pinta aquarela nessa sequência, escurecendo aqui a sua aquarela. Vou trazer mais um slide bacana aqui para você, que é esse aqui. Então, ó, trouxe aqui no esquema bonitão para você. O brilho é o branco do papel. Então na aquarela não tem a questão da Deus criou o mundo, tudo era escuridão e aí ele criou a luz. No nosso caso da aquarela é o contrário, tá bom? Então a gente tem muita luz no começo e a gente vem trazendo escuridão. Cada pincelada que você traz na aquarela, você está cobrindo a fibra do papel e você vai escurecendo, escurecendo, escurecendo. Então no princípio a gente tem a luz na aquarela e aos poucos a gente vai escurecendo, tirando a luz, trazendo a escuridão. Então a luz você vai usar muita água, e aí você vem escurecendo, cada vez usando um pouquinho menos de água e pigmentos mais escuros. Cuidado para não trazer muita pincelada na sua área de luz, porque a luz ela é limpa. A luz, eu coloquei aqui para você, ó, ela achata as formas. Então lembra, antigamente, quando a gente tirava foto com flash, né, a gente não tinha celular, e vinha aquele flash forte, a cara da gente ficava cara de bolacha? Por quê? Quando você tem uma área muito iluminada, ela fica achatada. Então a luz na sua aquarela, você tem que trabalhar pouco. Lembra da preguiça na aquarela, o aquarelista tem que ser preguiçoso. Então essa luz, cuidado para não cutucar muito essa área de luz, porque senão você perde essa transparência, essa intensidade da luz. Então a luz ela achata as formas. Então trabalha sempre a sua luz, essa parte iluminada, sem pôr muitos detalhes, sem trazer muito contraste, porque senão a sua obra fica pouco interessante, fica carregada. E se a luz achata as formas, a sombra engole as formas. Você consegue enxergar no escuro? Eu não consigo. Às vezes a gente bate o dedinho, o mindinho na cama, porque a gente acorda, né? Tá tudo escuro, a gente não enxerga. Então a sombra também não tem muitos detalhes na sua pintura em aquarela. Pinta essa sombra bem leve e sem colocar muita pinceladinha pequenininha. Lembra que eu falei de pintar a sombra com pincéis largos para manter a transparência. Onde você vai cutucar mais sua aquarela é nessa transição entre a luz e a sombra, que é o meio tom. Então, na parte escura da sua aquarela você não cutuca, a luz você deixa limpinha, e no meio tom, que é essa transição, aí você pode dar várias pinceladas, colocar detalhes ali, que aí não vai incomodar o olho de quem vê, e você vai trazer uma pintura mais coerente. Lembra sempre, tá? A luz intensa, ela é limpa, ela achata as formas. A sombra engole as formas, nosso olho não enxerga na sombra. Então a sombra você vai trabalhar com menos detalhes. E aí você traz bastante detalhe aqui no meio tom.
combinado? Então isso aqui já vai guiar o seu pensamento quando você estiver tomando as decisões durante a sua pintura em aquarela. Trouxe aqui um exemplo prático, esse limãozinho aqui que eu tirei a foto, ó. A gente tem o brilho aqui, a gente tem a luz em volta do brilho, a gente tem o meio tom aqui, aí a gente tem a parte não iluminada. A luz está batendo daqui, o nosso sol. Então a gente tem a parte de sombra, olha o reflexo bonito aqui dentro desse limão. Então a luz bate aqui na mesa e reflete dentro da sombra. E olha a sombra projetada. Então amanhã, ó, põe uma fruta aí em cima da mesa que você vai entender essa questão da luz e sombra e vai enxergar esses elementos. Combinado? Então, ó, olha como essa sombra aqui ela vem escura e ela vai clareando. E agora eu quero te trazer um vídeo aqui com um exemplo prático para você perceber isso na prática como funciona. Veja aqui no caso dessa pera que eu estou pintando numa aula para os meus alunos, como eu faço a estrutura de claro e escuro com uma cor só, monocromática. Eu vou trabalhando essa escuridão, né? Então a gente tem o brilho, a luz, o meio tom, a sombra, o reflexo e a sombra projetada. E também a mesma estrutura com cor. Essa estrutura de claro e escuro, ela é mais importante que a cor, tá bom? Você pode pintar a pera de azul, de roxo, da cor que você quiser, mas essa coerência de claro e escuro você tem que manter. E aqui uma outra aula onde a gente pintou juntos um retrato. Veja como eu separei aqui a luz da sombra num primeiro momento, e eu vim escurecendo aos poucos, adicionando os detalhes mais escuros. Mas olha como essa parte de luz ela ficou limpinha, bem limpinha. Então é importante você sempre pensar isso na sua aquarela, independente do tema que você vai pintar. Vai te poupar muito tempo e energia e vai te dar um resultado super estruturado. Eu me estendi um pouquinho mais nessa parte de luz e sombra, porque como eu disse, ela é 80% da estrutura da sua pintura em aquarela. Qualquer pintura que você for fazer de hoje em diante, fica ligada nessa relação dos pontos claros e dos pontos escuros, porque isso aí vai estruturar toda a sua obra. A gente vai ver alguns outros pontos aqui, depois desses, super importantes também, mas de longe a luz e sombra é o mais importante. Então foca nisso, pega a sua referência que eu pedi para você selecionar na aula 1 e tenta anotar agora da onde vem a luz, para onde vai a sombra, o que é mais claro, o que é mais escuro, porque lembra sempre, na aquarela a gente vai trabalhar sempre do mais claro, com mais água, para o mais escuro. E eu vou trazer aqui mais alguns segredos que vão estruturar sua pintura em aquarela para você pintar de uma maneira mais simples e mais tranquila, sem gastar energia demais, tá bom? Então na aquarela você sempre vai começar das áreas maiores para as áreas menores. Então você vai começar a pintar sua aquarela com pincéis mais largos e depois você vai usar pincéis menores. Pensa como se fosse um bolo de noiva. Então você primeiro não pode pôr a cereja primeiro, né? Primeiro você faz a base do bolo, depois você faz uma base menor, depois uma base menor e lá no fim você põe a cerejinha lá em cima ou põe aqueles noivos pequenininhos lá em cima. Então lembra sempre, você vai trabalhar das áreas maiores para as áreas menores, sempre diminuindo ali o número do pincel e vai começar de áreas mais abrangentes ali e no fim você vai pôr os detalhes. O segundo passo é que a aquarela a gente sempre começa do fundo para frente. Então trouxe aqui um exemplo dessa paisagem para você entender que primeiro você vai trabalhar as coisas afastadas, essa síntese maior, e depois você vem trabalhando o que está mais para frente. Então começa sempre pintando o céu, pintando aquelas árvores lá no fundo, as montanhas, e depois você vem trazendo os elementos. E outro ponto aqui é que na aquarela você sempre vai trabalhar da síntese para o detalhe. Então no começo da sua aquarela vai parecer uma grande mancha, mas aí a gente vai trabalhando como um escultor na argila. Ele tem um bloco de argila ali e ele vem lapidando, lapidando. Na sua aquarela é a mesma coisa. Eu vejo muita gente errando nesse ponto aqui, porque começa já colocando os detalhes. Aí depois vai pintar a aquarela todo e cobre os detalhes que já tinha pintado. Aí vai ficando uma maçaroca só. Então, ó, sempre trabalha do abstrato para o concreto, da síntese para o detalhe, como você está vendo aqui nesse exemplo desse pavão, que é uma aula também. Então, aqui os passos certinhos,
Mas veja como o começo é meio uma mancha louca e depois a gente vai trabalhando os detalhes, as texturas ali, cada vez mais, até estruturar essa aquarela. Tem gente que para de pintar aquarela só na mancha. Aí, chega no fim, ali tá meio embaçado as coisas, é porque você não colocou os detalhes finais. Então pode vir trabalhando essa aquarela ali, que vai ser importante esses detalhes no fim. Então lembra sempre, aquarela do claro para o escuro, então a gente começa com mais água e termina com menos água e com cores mais intensas ali. O brilho você salva já no começo. Você vai trabalhar sempre das áreas maiores para as menores, do fundo para frente e da síntese para o detalhe. Siga sempre essa estrutura. Eu vou repetir mais uma vez, sei que eu sou chato às vezes, mas eu estou fazendo isso aqui para você pintar aquarelas como uma artista de verdade. Do claro para o escuro, o brilho você não pinta, você reserva. Das áreas maiores para as áreas menores, do fundo para frente e da síntese para o detalhe, ou do abstrato para o concreto. Tá bom? Então são 3 maneiras de pensar e você vai perceber que são as mesmas coisas, né? Geralmente o fundo na aquarela ele é mais claro e depois os escuros vêm mais para frente. Então a gente vai trabalhando do claro para o escuro. A gente trabalha o fundo porque geralmente o fundo é maior. Então quando eu falo trabalho das áreas maiores para as menores, o fundo da aquarela ele é maior, ele ocupa a folha inteira. Os detalhes eles são menores. E aí você vai trabalhar sempre do abstrato para o detalhe, tá bom? Então, considere esses 4 pontos sempre para você estruturar o seu processo de pintura em aquarela. Isso aqui vai te poupar muito tempo e vai te trazer um trabalho mais coerente, mais leve e mais estruturado. Lembra que essa aula aqui são segredos artísticos para você conseguir belos resultados na aquarela de uma maneira mais simples. Agora que a gente viu esses pontos super importantes para você iniciar sua pintura em aquarela e saber onde você começa e onde você termina, a gente vai falar de um ponto super importante que eu acho maravilhoso. E sabe por que eu acho maravilhoso? Porque para mim, artista de aquarela, o artista de aquarela é como um mágico. A gente vai trabalhando ali alguns truques para guiar o olhar de quem vê uma pintura em aquarela sua. Nossa varinha de condão é o nosso pincel. Então a gente vai dando as pinceladas ali e a gente vai vendo a mágica acontecer. E agora eu quero acabar com um mito que a gente ouve muito por aí, né? De que aquarela você não pode cutucar. Ai, não pode cutucar aquarela, tem que ser tudo solto e leve. Você pode cutucar sim, mas você pode cutucar no lugar correto e eu vou te mostrar que lugar é esse. Então, sempre que você for pintar a partir de agora, considera isso que você vai aprender agora. Vou pôr o slide aqui, ó, para você ver efeitos especiais. Imagina que essa aqui é a sua folha em branco de aquarela, você está começando a sua pintura agora. E aí eu venho aqui, pimba, faço uma pincelada escura nessa folha em branco. Você faz, né? Eu não. Você que faz aí um círculo escuro nessa folha em branco. Automaticamente, o meu olho vai olhar para onde quando eu ver sua pintura? Vai olhar para o elemento diferente. Então, se você tem uma folha em branco, e aí você põe uma pincelada escura, eu vou olhar para aquele ponto escuro. E se eu mover esse ponto aqui, o seu olhar vai sempre ser guiado para o que tem de diferente. Como a folha está muito clara, sempre que eu tiver um elemento de contraste muito intenso, vai chamar a atenção do meu olho. Então, se eu mudar aqui mais uma vez de local, você também vai olhar para aquele cantinho esquerdo ali. A mesma coisa ao contrário. Se eu tenho uma folha escura aqui, e eu tenho um pontinho claro, meu olho sempre vai buscar o diferente, né? O meu olho está procurando sempre esses contrastes. Então, se eu faço uma bolinha clara no fundo escuro, ela vai chamar a atenção do meu olho. E se eu movimentar, também. Então, o que você vai usar na sua aquarela? Você sempre vai pensar para onde você quer que a pessoa olhe. Porque naquele pontinho ali, você vai colocar mais detalhes, você pode cutucar, você vai trabalhar um contraste maior, para chamar a atenção do olho. Então imagina uma paisagem, tem tudo lá, montanha, céu, mas tem uma arvorezinha que você gostou. Então você vai pintar a sua aquarela de uma maneira que eu olhe para aquela arvorezinha. Então na arvorezinha você vai pôr pinceladas mais escuras, vai colocar mais textura, vai cutucar mesmo aquele ponto de interesse para ele chamar a atenção. O que eu vejo muita gente por aí fazendo é isso aqui, ó. Vir pintando a aquarela com as pinceladas,
mas vem dando as pinceladas todas iguais. Então, olha essas bolinhas cinzas aí. Elas têm tamanhos diferentes, né? Imagina que isso aí é uma pintura sua, com montanha, nuvem, cachorro, carro. Então, você vem pintando ali. Se todas as pinceladas forem iguais, carregadas iguais, sem contraste, não tem um ponto de interesse. Mas olha o que acontece quando eu vario essas pinceladas. Então, ó, vou trazer aqui. Agora eu tenho pinceladas mais claras, pinceladas um pouco menos claras, e ali no centro eu tenho uma pincelada bem diferente do restante, né? Bem escura. Então ela vai se destacar dentro da sua composição de aquarela. Então sempre que você estiver pintando, seleciona um ponto que você quer que a gente olhe. E aquele ponto ele vai ser diferentão, vamos dizer assim. Então é como a mulher, né? Ela quer ir no casamento, quer chamar atenção, ela passa um batom vermelho e aí ele chama atenção. Aqui na aquarela é a mesma coisa. Lembra do batom vermelho do Befrema aí. Quando você quiser chamar atenção, você vai passar um batom vermelho na sua aquarela. Não é para passar batom de verdade, você entendeu a metáfora aqui. E aí eu vou te dar um exemplo prático aqui, ó. Esses dois trabalhos são trabalhos de aula da comunidade Befrema da Aquarela. Então eu trouxe aqui só para você entender na prática agora. São duas aquarelas aí. E nesse retrato, por exemplo, ele é monocromático, né? Mas tem um ponto que se destaca nesse retrato. Qual é esse ponto? É esse olho. Então eu trabalhei todo o retrato ali bem solto, mas quando chegou nesse momento do olho, eu trabalhei mais. E você vai perceber que o olho ele é mais escuro do que todos os elementos. Então vejo muita gente pintando retrato e faz o buraco do nariz, né? O buraquinho fica parecendo uma tomadinha porque faz muito escuro, pinta as orelhas escuro, trabalha muito a boca, mas no retrato, sempre, tá? Isso é uma regra, você pode quebrar essa regra, mas sempre a gente quer chamar atenção para o olhar, porque um olhar bem construído na aquarela vai criar uma boa impressão em quem estiver vendo a sua pintura de retrato. Então, sempre treine o olhar e é aqui que você vai pôr os claros mais claros e os escuros mais escuros e os maiores detalhes do retrato. Então, nesse retrato aqui, eu quero que você olhe para o olho. Então, eu trabalhei bastante esse olho direito aí para você perceber. Você vai perceber que aqui a gente exagera, né? Então, o olho esquerdo eu só sugeria ali dentro da sombra, porque a intenção que eu tinha era chamar atenção para esse olho. Já nessa raposa, a mesma coisa, né? A gente tem a orelhinha, né? Fazendo a orelhinha aqui para você, orelhinha escura, a gente tem a pelagem do peito aqui, mas onde eu coloquei os escuros mais escuros? Tanto no nariz da raposa, para ele chamar atenção, né? Ele está mais para frente, e nos olhos, porque o que vale é o contexto da obra, né? A textura do pelo, as orelhas, a composição, mas eu quero que você olhe para o rosto da raposa, que é o ponto de interesse. Imagina que eu dou umas pinceladas escuras aqui para baixo da raposa no pelo, aí você vai ficar olhando para baixo e vai esquecer a cara da raposa. Então esse planejamento, ele é sutil, mas vai trazer uma elegância enorme para a sua pintura em aquarela e você vai trabalhar menos nos outros pontos, vai concentrar sua energia naquele ponto de interesse. Então aqui nesses trabalhos, o ponto de interesse, né, a bolinha diferente aqui, ó, a bolinha diferente, no retrato é o olho e na raposinha é o rosto. A orelha é escura, mas ela é mais clara do que o nariz. E aí você pode fazer isso com cores também. Trouxe aqui um exemplo do amarelo e do roxo, que são cores opostas. A gente vai falar de cor já já, tá bom? Então fica tranquila que eu vou te explicar. Então o amarelo é uma cor e o roxo é a cor oposta ao amarelo, é a cor complementar. Então eu trouxe aqui um círculo roxo, um fundo roxo, um círculo amarelo. E aí eu usei esse contraste para chamar atenção nessa pintura aqui. Veja como todas as flores lá do fundo, elas são roxas, lilazes, violetas, rosas ali, que são a família dos lilazes. Mas eu quero que você olhe para essa flor diferente, que ela é amarela. Então eu trabalhei toda uma harmonia roxa no fundo e para ter o ponto de interesse eu usei uma cor diferentona, a cor oposta. Então trabalhei a pintura ali como um todo, o vidro, o reflexo, mas o que chama atenção nessa pintura é essa flor amarela. Só trouxe isso aqui
para você entender essa intenção na hora da pintura. Isso aqui muita gente desconsidera, foca só em técnica de aquarela, mas mesmo que você esteja começando, isso aqui você tem que aplicar desde o começo, porque vai dar o mesmo trabalho pintar essa flor aqui de outra cor e pintar de amarela. O trabalho técnico é o mesmo, mas esse por trás das cenas, né, que a gente chama, atrás dos palcos, é o que vai fazer o seu trabalho se destacar em aquarela e fazer da sua pintura mais fácil. Então aqui no caso da rosa, eu trouxe essa rosa diferente, a flor, né? Essa flor diferente, amarela. Então você entende que pintar flor é uma coisa, pintar uma obra com flores é outra coisa. E você é capaz de pintar uma obra de flor, não pintar só a flor, porque a flor é só efeito. Mas trazer no contexto vai fazer a sua aquarela mais bela e vai ficar mais tranquilo de você pintar. Então sempre pense nesse ponto de interesse do seu quadro, que vai ser o ponto que você vai trabalhar mais, o diferentão. Agora a gente vai falar da profundidade. Uma folha de aquarela, ela tem altura e ela tem largura, mas ela não tem profundidade, né? Vou pegar um papel mais uma vez aqui. Ela tem altura, largura, mas ela não tem profundidade, né? Ela é fina, ela não tem profundidade. Então quando a gente está pintando aquarela, a gente quer criar essa ilusão de profundidade, essa extensão do campo, né? Dá a impressão que você tem um elemento aqui, outro elemento ali, outro elemento mais distante. E como a gente faz isso? A gente tem duas maneiras de trabalhar essa profundidade, duas maneiras principais. A gente vai falar um pouquinho agora de perspectiva. Só quero trazer um apontamento antes de te mostrar o slide, tá bom? Cuidado com aquelas linhas e perspectivas super complicadas de arquiteto, 1 ponto de fuga, 3 pontos de fuga, 4 pontos de fuga. Na minha trajetória com outros mestres, eu percebi que essa teoria ela é usada em alguns momentos específicos em trabalhos muito técnicos. Quando você vai pintar uma aquarela e quer sintetizar a informação, você pode confiar nessa parte aqui que eu vou te trazer, que é uma perspectiva mais do olhar. Então, trazendo o slide aqui para você agora, você vai entender como é mais fácil essa maneira que eu vou te passar, esse truque artístico aqui. Perspectivas, a gente tem duas principais para trazer essa ilusão de profundidade. A primeira é a perspectiva linear. Esquece linha, tá? Linha de ponto de fuga, isso é muito complicado e não vai te ajudar nada nesse momento. A perspectiva linear diz só o seguinte: quando uma coisa está próxima a você, ela é maior. Quando ela está mais distante, ela vai diminuindo, até sumir. Imagina aquele amigo que vem vindo lá de longe, quando você vê ele lá na beira da estrada, lá longe, ele está pequenininho. Aí você não consegue ver o rosto dele, não consegue ver nada, ele está bem tiquitinho assim. Conforme ele vai se aproximando de você, ele vai ganhando a proporção normal, até ele chegar próximo a você e ficar do seu tamanho ali. Então, na perspectiva linear, sempre que você estiver pintando aquarela, você vai considerar isso. Quando você quiser trazer algo para frente, vai ser maior. E se você quiser empurrar algo lá para trás na sua pintura, bem distante, você vai diminuir o tamanho. Então, na perspectiva linear, a gente tem essa ilusão de profundidade aqui. Então, tem os quadrados todos iguais. Conforme eu vou diminuindo os quadrados, parece que eu estou afastando esses quadrados. Então imagine que esses quadrados são árvores. Eu já vou te dar um exemplo prático aqui. Mas a árvore mais próxima vai estar maior e elas vão diminuindo conforme vão se afastando. Um exemplo, ó, põe o dedo assim, ó, perto do seu olho. A gente é tudo louco, artista é tudo louco. Perto do seu olho e vai afastando. Você vai ver como ele vai diminuindo. O dedo que é pequenininho, aqui ele fica enorme. Então sempre que você quiser dar impressão de profundidade, você vai pintar coisas grandes e coisas pequenas. As coisas pequenas vão ficar mais distantes, as maiores vão ficar mais próximas ao olho. Nosso olho é meio bobo, então a gente vai trazendo esses truques artísticos e vai enganando o olho. Além da perspectiva linear, existe outra perspectiva muito bacana, que é essa aqui, ó, perspectiva atmosférica. Então, a perspectiva de campo, vamos dizer assim. Se as coisas vão ficando menores quando elas vão se distanciando, também quando elas vão se distanciando, elas vão ficando meio embaçadas e vão perdendo ali a intensidade de detalhes e de cores. Então sempre que você quiser dar impressão de profundidade na sua aquarela e os elementos, afastar os elementos para eles ficarem mais distantes, você vai trabalhar esse fundo mais esfumado.
aí vai dar a impressão que esses elementos estão mais distantes. E quando estiver mais para frente, aí você vai trabalhar com um pincel mais seco e recortado. Então, no fundo, você usa um pincel maior, traz a síntese, e mais para frente você traz um pincel mais seco ali para você trazer mais recortes e mais intensidade. Vou te mostrar o exemplo prático aqui desses círculos que eu trouxe. Ó, círculos todos iguais, só de eu esfumar e tirar um pouquinho da intensidade de cor, olha o que acontece. Então, ó, tirei a intensidade, esfumei a borda. Não parece uma animação aqui, ó, que eu empurrei para trás? Parece que ele foi mais para trás. Se eu trouxer mais um aqui, ó, parece que ele foi mais distante ainda. Então, ó, eles vão se afastando conforme eles vão ficando mais claros e mais esfumados. Só para garantir que eu não estou te enganando aqui, ó, são todos do mesmo tamanho, mas parece que o mais embaçado e o mais claro, ali com nuances mais claras, estão mais distantes. E parece que esse bem recortado e com cor bem intensa está mais próximo. Então, usando essas duas perspectivas, você já consegue trazer a impressão de profundidade. Então, dá uma olhada nessa casa que eu pintei numa aula junto com os meus alunos. Então, olha como essas árvores, no primeiro plano, elas são maiores que a casa, e elas também são mais escuras, mais intensas e recortadas. Aí eu tenho a casa ali, que é um pouquinho mais clara, a gente tem detalhes, mas não tão escuros. E olha como esse fundo ele é solto e abstrato, para dar essa impressão de profundidade. Então, quando você estiver pintando a sua aquarela, você vai começar lá do fundo, né, como a gente viu anteriormente, mas traz essa questão das perspectivas, né? Tanto a de campo, que é a perspectiva atmosférica que a gente chama, atmosférica, quanto a linear. Então a árvore é grande, a casa é menor e o fundo é bem pequenininho, né? A gente só sugere esse fundo. Vai dar o mesmo trabalho você pintar considerando isso e pintar sem considerar isso, mas você vai conseguir trazer essa ilusão de profundidade. Mesma coisa esse riacho ali em cima, né? Que é azul, aquela aguinha azul ali. Olha como a água é mais intensa aqui na frente e a água vai clareando lá para o fundo. Olha como as montanhas lá do fundo, elas são bem esfumadas e com menos detalhes. E olha como esse matinho aqui na frente, ele é bem detalhado, né? Eu fiz o matinho ali, uma textura bem intensa para a gente ter essa impressão de profundidade. A mesma coisa que a gente usou aqui, né? Então, ó, o matinho na frente é mais escuro e mais recortado e o matinho lá do fundo, ele é só sugestão, é só uma mancha. Então a gente consegue afastar o fundo e trazer essa impressão de profundidade. E nesse aqui de baixo, que também são águas, eu tenho ali um primeiro plano bem definido, né, com esses matos e esses troncos, e as árvores lá no fundo, elas vão ficando menos definidas e o fundão lá bem esfumado e bem sugerido. Olha como as árvores ali, elas são menores do que esse tronco no primeiro plano aqui, né, mais para frente. Então, apesar de a árvore ser enorme, conforme eu quero afastar ela dentro da pintura, eu vou fazendo ela cada vez menores. Então, nesses exemplos aqui, eu usei essas perspectivas, tanto de esfumar o que está longe e recortar o que está próximo, quanto de vir diminuindo os elementos. Então, tem um tronco grande no primeiro plano aqui, e as árvores eu vou diminuindo, até diminuir as montanhas bem pequenininho. Então, a montanha ela é maior do que o tronco, mas como ela está distante, ela vai parecer pequenininha. Então, sempre considere isso na sua pintura. Não precisa puxar as linhas, aquelas linhas de perspectiva. Só considera que o que está mais distante é menor, e o que está mais próximo de você é maior, e o que está mais próximo de você é mais definido, o que está distante é menos definido e tem menos cor e menos detalhes. Combinado? E agora eu trouxe aqui meu ponto preferido na aquarela. Sem esse segredo artístico aqui, você não vai conseguir ser uma grande aquarelista. Por quê? Porque a gente vai falar agora das cores. E um aquarelista, uma aquarelista que não sabe misturar cores, tá lascada. Porque a aquarela ali ela é uma tinta transparente. Então, cada camada que você pintar vai influenciar na próxima camada. Então, se você não dominar essas harmonias de cores, você vai correr o risco de fazer ou uma aquarela muito colorida, muito saturada, que eu gosto de falar para os alunos que é a aquarela do Patati Patatá, né? Aqueles palhaços de criança que são bem coloridos, bem intensos, ou você vai chegar em uma aquarela meio amarronzada, aquela cor de burro quando foge, cor de lama ali, porque se você misturar muitas cores, como você vai ver a partir de agora, vai tender ao cinza, ao marrom. Então, junto com o claro escuro, que foi nosso ponto mais importante, né, o 80% da aquarela,
a gente vai pensar agora na cor, porque é a cor que vai trazer a subjetividade da sua aquarela, a beleza. Se o claro escuro é o prato principal, a cor é o temperinho, é o sal. Precisa ter essa cor na aquarela. E agora a gente vai observar aqui como os artistas escolhem as cores não de uma maneira aleatória. Por isso você não precisa ter todas as cores de aquarela que a gente vai conversar na aula 3. Então aqui a gente vai começar a introduzir o tema da aula 3. A gente vai terminar com cores e eu vou falar de outros segredos que tem aqui, mas só para te mostrar, tá bom? Mas vamos focar agora nas cores, porque ela é super importante para o seu trabalho em aquarela subir de nível, para você chegar em belas aquarelas com menos esforço. Então eu trouxe aqui os slides, ó, e vou trazer uma obra aqui de um pintor que eu adoro. Esse pintor é o Picasso. Todo mundo conhece Picasso, eu gosto de trazer ele aqui porque todo mundo meio que sabe quem é o Picasso. Eu não sei se você gosta ou se você não gosta do Picasso. Isso aí é gosto pessoal, mas aqui a gente é artista, a gente não julga o artista, a gente julga a obra. Então aqui nessa obra do Picasso, eu quero que você observe as cores por um segundo, essas cores aqui. Você vai perceber que essas cores têm algo em comum. E aí eu quero lembrar lá do nosso pré, né, escolinha, quando a gente aprendia a misturar cores. Quando você misturava um amarelo com azul, o que que dava? Dava um verde, certo? Então eu tinha um amarelo, eu tinha um azul, e a mistura dos dois ali era cor verde. E o que o Picasso fez aqui nessa pintura? Ele usou esses tons de amarelo, de verde e de azul. Então você vai perceber que o chão ali é meio esverdeado, que as figuras estão amareladas, que a roupa das figuras é azulada. E o que que é isso? É uma harmonia de cores que a gente chama de cores análogas. São cores que juntas trazem uma experiência prazerosa para o olhar da gente. Então, essa obra do Picasso aqui, ele fez uso dessas cores de uma maneira pensada, ele planejou essas cores, é um segredo artístico. Essas pessoas são amarelas? Não são, né? Então, ele escolheu essas cores a dedo para trazer essa harmonia de cores agradável aos olhos. Então, as cores análogas ocorrem quando você pega uma cor mãe, uma cor pai e traz o filho ali. Vou te dar um exemplo, tá bom? Você pegou o amarelo é a mãe, o azul é o pai. Se a gente misturar essas cores, a gente vai ter a cor filha, que é o verde. Então, sempre que você usar essas tríades que a gente chama, esses trios, você vai conseguir uma pintura agradável aos olhos. Então, aqui o Picasso usou o amarelo e o azul e trouxe os verdes, né? Então, ele usou essa harmonia. E aí eu vou tomar a liberdade de me colocar aqui ao lado do Picasso. Nessa obra que eu pintei aqui, nessa Frida, ela ganhou uma medalha de ouro num salão de belas artes, como eu comentei na aula 1. Mas aqui eu usei uma harmonia entre o azul e o magenta, né, que é o nosso vermelho. Então azul e magenta misturados dão esse roxo. Então você vai perceber que nessa pintura aqui eu tenho pinceladas azuis, eu tenho pinceladas roxas escuras ali, eu tenho o tom de magenta. Por quê? Porque aqui a cor mãe é o azul e a cor pai é o magenta. O filho é a mistura dos dois, é os roxos, né? São os roxos ali. Então nessa pintura aqui, ela chama Acalma, essa pintura. Porque eu quis trazer essa experiência calma e o fundo eu dei umas pinceladas mais soltas para ficar mais caótico. Então esse contraste entre o calmo e o caótico. Mas em relação às cores, eu usei uma harmonia análoga como o Picasso fez. Então eu trouxe azul e roxo e o magenta, que seria o vermelho. Eu só trabalhei com essas três cores. Esse amarelo é o fundo do papel. Então aqui é uma harmonia de cores agradável aos olhos. Sempre que você usar isso aqui é sucesso, tá? Todo mundo que olhar, por mais que não entenda, vai achar agradável a sua pintura. Tem também a outra harmonia, que é o quê? O laranja, o vermelho e o amarelo. Você também pode usar vermelho, laranja e amarelo. O vermelho é a mãe, o amarelo é o pai e o laranja o filho. Essa harmonia também vai ser análoga. Então as cores primárias são amarelo, vermelho e o azul. E aí você pode trabalhar esses trios, sempre misturando em pares, combinado? E aí é sucesso, tá? Vai ser sempre agradável aos olhos. Se isso aqui é agradável, vou trazer outro pintor que eu amo aqui, que é o Van Gogh. Aqui, na pintura do Van Gogh, ele usou cores opostas. O que são cores opostas? É quando uma cor
tem tudo que a outra cor não tem. Gosto de dizer para os alunos que é quando uma cor é a panela da outra, né? A tampa da panela da outra. Porque aqui o Van Gogh usou cores que não são mãe, pai e filho, né? Ele usou cores ali e usou a cor oposta. O que é a cor oposta? Eu trouxe aqui. A roupa do menino é azul, correto? E o chapéu também. O azul é uma cor pura. Qual que é a cor oposta ao azul, ou a cor complementar? É aquela que tem tudo que o azul não tem. E o que é? Qual cor que tem tudo que o azul não tem? É o laranja, né? Porque o laranja tem vermelho e amarelo. Então Van Gogh usou uma cor pura e misturou as outras duas cores primárias para trazer o fundo desse quadro. Então olha como isso aqui é agressivo, no bom sentido, né? Esse fundo laranja, que tem tudo que o azul não tem, que é o vermelho e amarelo, ele destaca essa figura azul. Então ele trabalhou esse contraste entre cores opostas. Eu acho essa obra lindíssima e eu gosto de trazer isso aqui, ó, porque olha a mão dessa figura, toda distorcida ali, né? O Van Gogh fez uma mão toda engrunhada ali, mas isso não incomoda nada dentro da pintura, porque você olha para o rosto do menino, porque o chapéu ele é o mais escuro, como a gente viu anteriormente, né? O ponto focal é o chapéu, aquele ponto de interesse. Então você bate o olho aqui, você já vai ali para o chapéu e depois você vê o rosto do menino. E o rosto do menino bem claro, né? Um contraste bem intenso. Então o chapéu muito escuro, o rosto muito claro, além das cores, o laranja com azul. Essa combinação de cores ela é mais agressiva ao olho, mas não tem como não chamar atenção essas cores aqui. É como no Natal, né? Eu tenho o verde, que é azul e amarelo, e eu tenho o vermelho. Então fica tudo bonito. O Papai Noel atrás do pinheiro ali. Então é uma mistura que chama muita atenção. Então sempre que você quiser ser mais agressiva e chamar atenção para a sua pintura em aquarela, você pode usar esses parezinhos de cores, né? A cor com a cor complementar, a cor com a cor oposta. Então a cor oposta do amarelo, qual que é? É o lilás, o roxo, né? Porque o amarelo é puro e o roxo tem vermelho e azul, que são cores que o amarelo não tem. Então elas são complementares. Qual a cor oposta do azul? O laranja, porque o azul é puro e o laranja tem vermelho e amarelo, que é tudo que o azul não tem. E qual a cor oposta do vermelho? É o verde, porque o verde é azul e amarelo, que é tudo o que o vermelho não tem. Então parabéns para o Van Gogh aqui. O Van Gogh, todo mundo acha que ele era louco, mas ele pintava a base da pintura como ninguém. Ele sabia o básico ali e ele arrebentava no estilo dele. E aí aqui a gente tem um problema que você pode encontrar, tá bom? Porque toda vez que você misturar uma cor com uma cor oposta, por exemplo, misturar o amarelo com o roxo, vai dar marrom. Se você misturar o vermelho com o verde, vai dar marrom. E se você misturar laranja com azul, vai dar marrom. Por isso, quando você vem pintando sua aquarela e não planeja as cores, ela vai ficando cor de lama ali, cor amarronzada. A gente não chama de marrom, tá? A gente como artista e você como artista a partir de agora vai chamar de tom neutro ou cinza cromático. O que é um cinza cromático? É um cinza colorido. E por que é tom neutro? Porque quando eu misturo uma cor com a cor oposta ou a cor complementar, eu neutralizo essa cor. Então ela vai tender a perder a saturação e ficar marrom. Ela perde ali o brilho, vamos dizer assim, ela fica sem graça, cor de burro quando foge. Então cuidado quando você mistura muitas cores na aquarela, porque vai dar marrom, principalmente porque a aquarela é transparente. Então você pintou uma camada amarela, depois você pinta uma camada roxa em cima, vai ficar marrom. Aí você vai falar, poxa vida, por que ficou marrom? Porque você misturou uma cor com a cor oposta. Mas, ó, trouxe esse esqueminha aqui para você porque ele é importante. Porque o que é o verde? Né? É amarelo com azul. E quando eu misturo verde com vermelho, na verdade eu estou misturando amarelo, azul e vermelho. Estou misturando as três cores primárias. Quando eu misturo o laranja com azul, o que eu estou fazendo? O laranja é amarelo com vermelho. Eu estou misturando amarelo, vermelho e azul. E quando eu misturo roxo com amarelo, o que eu estou misturando? Vermelho, azul e amarelo. Então, quando você está misturando as cores, você sempre está misturando as três cores primárias, que são o amarelo, o azul e o vermelho. Se você misturar essas cores, vai tender ao cinza cromático. Cor de burro quando foge, ou para a gente aqui, um tom neutro, uma cor neutra ali. Isso não é errado, tá bom? Mas só para você se prevenir,
para sua aquarela não ficar marrom. Não é errado, porque eu vou trazer aqui mais um pintor que eu amo, que é o Cezanne. Então nessa pintura do Cezanne aqui, olha como a gente tem tons marrons, né? Ele misturou ali as 3 cores primárias e ele conseguiu vários tons neutros ou cinzas cromáticos. Mas eu quero que você entenda por que a gente chama de cinza cromático e não de marrom ou tom neutro. Porque esses marrons aqui, ó, a gente tem um marrom que é mais vermelho, um marrom que é mais azul, um marrom que é mais amarelo, um marrom mais quente, um marrom mais frio, que é o cinza cromático. Então é uma cor acinzentada, mas que ela pode ser mais quente, mais fria, mais amarelada, mais avermelhada, mais esverdeada, mais azulada. Então você pode vir brincando com essa intensidade da mistura. Então aqui nesse quadro do Cezanne, ele usou só tons neutros, os cinzas cromáticos, e olha como está bonito esse quadro. Eu tenho uma figura clara, uma escura, então essa obra toda pensada. Você tem que pensar essas cores antes de começar, senão vai dar ruim, você só vai pintar igual o Cezanne aqui, tudo cinza ou tudo marrom. Então planeje essas cores, se for uma intenção você pode pintar assim. Se não, sempre planeje essas cores antes. Essas são as principais harmonias de cores que você já pode utilizar na sua próxima aquarela. Eu vou te dar uma recomendação aqui para você nunca errar nas cores. Quer trabalhar com o mínimo de cores na sua paleta possíveis. Nas aulas para os meus alunos, a gente sempre trabalha com as cores primárias. Amarelo, vermelho, um tom de magenta e o azul. Porque ao mostrar para os alunos ali como eles podem sempre criar todas as cores do arco-íris com essa simples paleta, eles começam a ter mais tranquilidade ao pintar as suas aquarelas. Existem outros princípios da pintura, mas eu trouxe aqui para você os principais que eu vi meus alunos utilizando para evoluir mais rápido na aquarela. Então a gente trouxe aqui uma base da pintura que você já pode utilizar na sua próxima pintura em aquarela. Mas lembra sempre que o artista é cabeça, olho e mão. É muito importante você entender tudo que a gente tem nessa aula, mas também observar isso nas referências quando você for pintar. Então a dica que eu dou é, sempre antes de começar a sua pintura em aquarela, observa a referência. E se você precisar, anota as cores, anota de onde vem a luz, onde você vai chamar mais atenção na sua aquarela, porque é esse mapinha que vai te guiar durante a pintura. E lógico, praticar. Depois que pensou, olhou a referência, colocar a mão na massa. É assim que eu ensino meus alunos da comunidade Befrema da Aquarela e é assim que eles evoluem tão rápido, porque eles aprendem a pensar, a olhar e também eles praticam, né? A gente tem aulas práticas de todos os princípios da pintura. Então tudo que você viu aqui, eu faço meus alunos também praticarem, porque assim eles vão crescendo como artistas. E tem muita gente me perguntando se eu tenho um curso de aquarela. Eu não gosto de chamar de curso, eu tenho a comunidade Befrema da Aquarela, que é um espaço artístico onde eu compartilho todos os meus conhecimentos do meu método que eu fui desenvolvendo durante 12 anos na aquarela. Então na comunidade, além de você encontrar outros artistas aí na mesma trajetória que você, eu também trago tudo que a gente tem aprendido aqui na prática, tintim por tintim, para você se divertir também durante esse método. Porque como a gente vai ver na aula 3, existe um caminho para você evoluir mais rápido na aquarela e sem sofrimento. E esse caminho inclui a diversão durante esse processo. Mas fica tranquila que na terceira aula, que a gente vai liberar na sexta-feira, 8 horas da manhã, eu vou compartilhar com você esse caminho para você evoluir mais rápido na aquarela e sem sofrimento. Então eu vou te mostrar como aplicar isso que você aprendeu aqui sem se estressar, né? Sem ficar só na teoria. A gente vai falar um pouquinho de materiais, como é importante você conhecer seus materiais e se você deve ou não comprar materiais, se isso vai te ajudar a evoluir mais rápido na aquarela. Também vou falar de rotina, como é que você organiza a sua rotina de estudos, como é que você faz quando você ficar um pouquinho para baixo. Então são todos pilares que guiam meus conteúdos da comunidade Befrema da Aquarela. Eu também vou falar um pouquinho sobre a comunidade, como faz para participar. Não agora, vamos deixar para o momento certo da terceira aula para eu falar disso. Por enquanto eu gostaria que você aproveitasse muito esse conteúdo aqui. Uma coisa importante é que aqui embaixo tem o link do nosso grupo do Facebook do workshop. E lá eu vou compartilhar com você
alguns slides dessa aula, além de você encontrar algumas aulas práticas lá para você entender como aplicar o que você está aprendendo aqui. Então, se você não está no grupo, tem um botão aqui embaixo para você participar desse grupo e você também pode tirar dúvidas lá dentro comigo, tá bom? E agora, no finzinho dessa aula, eu quero trazer de novo os trabalhos dos meus alunos para você entender como é que eles evoluíram tão rápido na aquarela. Então eu vou trazer aqui novamente para você entender, por exemplo, que esse trabalho da Anne, ele não tinha profundidade porque ele não tinha claro e escuro. Então só de ela aplicar o claro e o escuro, a gente consegue ver esses rostos em 3D. E olha como esse rosto aqui que ela pintou tem um fundo azul com a figura mais laranja. Então traz uma harmonia de cores interessante. Nesse trabalho da Núbia aqui também, a gente tem um antes muito carregado, né? As pinceladas todas iguais. E olha essa onça depois, como a gente tem texturas. O rosto da onça é bem escuro. Olha como a bunda da onça, né? Essa parte de trás, ela é mais clara, para eu ter essa profundidade. Então o ponto focal ficou no rosto da onça, que é onde estão os maiores detalhes, e as pintas da bunda ali, mais distante, estão mais claras, além de ter uma harmonia de cores ali, com amarelo que vai passando pelo verde até chegar no azul, assim como o Picasso fez. E olha esse trabalho aqui da Fátima também. Como não tinha definição, então estava tudo embaçado, a figura parecia que estava lá atrás, e quando ela vem trazendo aqui essas pinceladas mais marcadas, essa harmonia de cor, olha como o trabalho fica interessante. Não é mágica, né? É aplicar a base da pintura simples aos poucos. Espero que você tenha gostado muito dessa segunda parte do nosso workshop Jornada na Aquarela. E eu gosto muito dessa parte aqui, porque ele consegue te mostrar que qualquer pessoa que colocar o pensamento em primeiro lugar, consegue sim pintar aquarelas como uma artista, chegando em belos resultados, sem ficar apenas copiando, que é como eu gosto de ensinar aos meus alunos. Se você gostou, a terceira parte é melhor ainda. Lembra que o tema dessa terceira parte é um caminho mais rápido e sem sofrimento para você evoluir na aquarela. A gente vai falar um pouquinho de temas que a gente citou hoje e mais do que isso, você vai ver que você consegue sim pintar aquarelas. Você pode encontrar obstáculos, mas a ideia da aula 3 é fazer você superar todas essas besteirinhas que acabam às vezes sendo uma pedra no sapato. E também vou falar tudo sobre a comunidade Befrema da Aquarela. Um beijo para você e até a parte 3 da Jornada na Aquarela. Lembra sempre, você vai sim pintar aquarelas como uma artista de verdade. Um beijo do Befrema e até a parte 3.